Olá pessoal, meu nome é Alexandre, tá? Eu vou iniciar aqui então minha aula de Excel com vocês. Eu vou dar uns 3 minutinhos de aula, justamente por causa do nosso tempo. Eu vou dar um bisu aqui de Excel rapidinho para vocês, para a gente poder começar aqui a entender a utilidade do Excel. Esse aqui é o nosso Microsoft Excel. O Microsoft Excel ele é um gerador de planilhas, ele é um programa desenvolvido pela Microsoft mundialmente conhecido, tá ok? Bom, existem outros programas semelhantes a ele, mas o mais famoso é o Excel. Então, eu abri aqui o Excel do próprio Outlook, né? Perdão, eu ia falar Google, né? Enfim, o Google também tem o gerador de planilha dele, tá? Só que a diferença é que o Google ele trabalha de uma forma um pouco diferente em relação ao Excel, principalmente no quesito das fórmulas e funções. Tá ok? Então vamos lá. A planilha, vamos lá. Vamos conhecer então a área de trabalho do Excel. A área de trabalho do Excel é composta de colunas e linhas. As colunas são identificadas por letras, tá? Que corresponde a 256 colunas, e linhas são 65.366 linhas. Isso são as linhas correspondentes do Excel. Essa informação cai geralmente em concurso público, tá? Já cai em vários concursos públicos, prova de concurso público, para a pessoa saber quantas quantas colunas e linhas uma planilha possui. Então, o encontro de uma coluna com uma linha a gente chama de célula. Então, isso aqui são células. Cada célula corresponde a um pedaço da nossa planilha, tá? Então, aqui eu tenho as minhas guias de planilhas, a qual eu posso trabalhar com N planilhas no mesmo arquivo. Tá? Então, eu posso ter uma planilha de custo, uma planilha de vendas, uma planilha de produtos e assim vai. Eu posso também conectar essas planilhas uma a outra. Por exemplo, eu tenho uma planilha de produtos, a qual lá fica cadastrado os produtos, o estado onde aquele produto se encontra, localizado, e o valor dele, e a quantidade. E eu tenho uma outra planilha de vendas. Então, por exemplo, se eu tenho uma planilha de vendas, eu vou lá, seleciono o estado do Rio de Janeiro. Aí ele consulta os produtos daquele estado do Rio de Janeiro. Então, existe mecanismo que você pode utilizar através de funções que faz você deixar aquela planilha sua dinâmica e prática de se usar. Então vamos lá. O encontro da coluna com uma linha a gente chama de célula. Então esse aqui é o seletor de célula, tá ok? Então, quando eu clico no seletor de célula, ele mostra aqui nessa caixa, que a gente chama de caixa de nome, o endereço dessa célula. Tá? Então, aqui, por exemplo, selecionei a célula B1. Por quê? Porque se encontra na coluna B, linha 1. Eu posso nomear essa célula? Sim, você pode colocar um nome para essa célula, tá? Não é muito usual, mas você pode colocar. Tanto que você pode utilizar nas funções o nome da própria célula. Então aqui eu tenho o valor 40, que foi inserido na célula 1, e tenho o valor 50, que foi inserido em B1. E aqui eu inseri uma fórmula matemática, né? Que eu cliquei nela e inseri uma fórmula. Repare que essa fórmula eu estou somando a célula A1 com B1. Então, quando eu cliquei 2 vezes, ele mostrou a fórmula que eu usei, e aqui a gente pode observar que ele grifou para a gente as células que eu estou aplicando essa fórmula, tá? Então vamos lá. Então aqui eu estou somando A1 com B1. E aqui do lado a gente vai conhecer a função soma. Qual a diferença de eu trabalhar com o operador de adição comparando a função? A função ela é utilizada quando você quer aplicar de uma forma mais prática. Vamos pegar um exemplo em relação à soma. Se eu vou somar lá uma lista com 1000 valores, se eu fosse usar com o operador de adição, que é o mais, eu ia levar muito tempo para somar
esses valores. Então, a função soma, ela serve para simplificar aquela soma que você vai usar. Então, aqui, eu estou especificando que eu quero somar de A1 até a 100, isto é, ele vai somar todos os valores inseridos de A1 até a 100. Então, a própria seleção aqui está mostrando para mim qual o intervalo que eu vou somar. E o intervalo é quando você envolve de uma célula e outra. Então, aqui eu estou somando de A1 até a 100. Se eu colocasse um intervalo de A1 e a 100, isso quer dizer o quê? Que eu vou somar de A1 e a 100. Então, quer dizer, ele não vai somar A2, A3, A4, A5, A6, A7 até a 100. Porque aqui eu estou envolvendo a duas células apenas na minha soma. Diferente de eu usar os dois pontos. Que eu especifico o quê? Que eu quero somar de uma célula até a outra, tá ok? A gente vai conhecer outras funções também, que caem muito com concurso público. Função média, função desvipad, função si, que é muito utilizado. Função soma-si, tá ok? Existem também funções de comparação, que a gente vai usar muito também. A gente vai trabalhar com PROCV, que é muito usado, cai muito com concurso público. PROCV e PROC tem diferença, essas duas funções. E a gente vai conhecer muito elas, tá ok? Espero ter gostado aí da aula e fique com Deus, tá bom? Um forte abraço.